Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. E antes de começar a falar de futebol, só vou pedir para você não esquecer de deixar o seu joinha, o seu like, a sua interação, na verdade, né? Se inscrever no canal, deixar o like e a sua mensagem. É essa interação que faz o canal ser indicado na plataforma do YouTube. Agora eu quero deixar aqui o palpite. Eu já deixei o palpite para hoje na Copa do Brasil, um xbet, o canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem Copa do Brasil, falei que vai dar a vitória do Bahia e do Fluminense. Se quiser fazer uma dupla aí com esse resultado, acho que vai dar bom. E para amanhã tem jogo do Campeonato Brasileiro, o Urubu pega o Palmeiras. Eu até anotei aqui, ó, tô pagando 2,5 na vitória do Flamengo, 3,66 no empate, 3,9 na vitória do Palmeiras. Eu acho que é jogo de gols, como não é jogo de mata-mata, que o time tem que jogar defensivamente. Campeonato Brasileiro é ponto, o que vale são os pontos. Eu acho que vai ter gols nessa partida e dos dois times. Então ambos marcam, tá pagando 1,85. É a dica para amanhã no Campeonato Brasileiro. Agora, se você ainda não fez seu cadastro, o link tá no primeiro comentário fixado aí. Clica lá. Do Cerrado é o código promocional e seu primeiro depósito eles dobram em bônus para você. Agora vamos falar de futebol. Eu vou começar com uma informação, né? O zagueiro Danilo Boza, contratado do Vasco aí, jogador de 23 anos que veio do Juventude, já tem o seu nome no bid, saiu no bid o nome dele, tá inscrito já e já pode atuar, já pode jogar pelo Vasco. Acho que vai ser apresentado na quarta-feira e ele vai estar à disposição já para a partida contra a Chapecoense na sexta, jogando lá em Chapecó. Então a informação, Danilo Boza liberado para jogar, né? A gente sabe que também está liberado o Carlitos lá, o Carlos Palácio, e também o Zé Vito, que não viajou, não jogaram o jogo contra o CRB. Então todos inscritos, todos liberados, tudo aí à disposição do treinador Zé Ricardo, ainda treinador Zé Ricardo, falou ainda, porque hoje à tarde tem uma reunião do Jorge Salgado com alguns conselheiros da Mais Vasco que vão discutir o futuro do Zé Ricardo. Vai ser pautado aí o trabalho do Zé Ricardo no Vasco. A gente sabe que o Jorge Salgado é a favor da permanência do Zé Ricardo, inclusive falou em trabalho satisfatório até agora, gostando aí de tudo que ele fez até o momento. E, enquanto isso, tem muita gente dentro da gestão do Jorge Salgado querendo a demissão do técnico. Nomes disponíveis no mercado, eu trouxe alguns técnicos que estão aí à disposição. Aí você vai deixar o seu comentário e dizer qual desses seria uma melhor opção para o Vasco. Tem o Dunga, tem o Cuca, o Vanderlei Luxemburgo, o Anderson Moreira, eu acho que é o mais falado aí, é o que levou o Botafogo para a primeira divisão. O Lisca, o Mano Menezes, o Fernando Diniz, o Silvinho e o Celso Roth. Qual desses treinadores você queria no Vasco? O problema é o treinador? Não, eu acho que o problema também é o treinador. A gente tem um time limitadíssimo, jogadores cansados, né? A gente acabou, eu no início eu achei que a gente estava formando até um time de carregador de piano, mas nem isso. A gente tem o Nenê com 41 anos de idade como o principal jogador do Vasco e o Edmar de 35 anos, o lateral esquerdo que tomou a vaga do Riquelme, que vinha bem no final da Série B do ano passado. Estranho, né? O jogador do Carlos Leite não ter espaço no Vasco. E teve uma entrevista pós-jogo lá do Marcelo Cabo, lá do CRB, e ele expôs essa fragilidade do Vasco, falou que o time dele estava muito cansado de uma sequência muito pesada, mas que ele montou um time, um esquema para jogar nas costas do Edmar, que cansou no segundo tempo, um jogador aí que acabou dando o espaço que ele queria, e dali saiu algumas alternativas que para ele o CRB mereceu ter saído com a vitória, sobretudo no segundo tempo. Vou deixar para você trechos da coletiva do Marcelo Cabo. Semifinal e final do estadual, e claro que ali, quando bateu 25 minutos do segundo tempo, a nossa intensidade já não era a mesma, porque o Michael cansou, o Iago cansou, o Romão já tinha me avisado que não aguentaria acabar o jogo, eu tinha o Prata e o Anselmo também ali em observação, e aí a gente fez as alterações, o pessoal que entrou muito bem, a entrada do Wesley ali no final, porque o Edmar também já estava cansado e ele colocou o Zé Vitor, o quarto zagueiro do Sub-20, eu tentei explorar aquele lado direito, tivemos 2, 3 boas chances que poderíamos ter aberto um para cá. Eu acho que a nossa leitura de jogo foi boa, o que a gente levou para o jogo, né, foi muito bom. A gente teve que fazer 4 modificações
né? Perdemos o Gum, perdemos o Claudinei, outros jogadores estreando, o Michael voltando. Então, com todo esse combo, a gente faz um jogo muito equilibrado diante do Vasco, propondo o jogo e criando boas alternativas. Então, assim, pela performance eu saí satisfeito, só não saí satisfeito pelo resultado, que eu acho que a gente merecia sair vencedor. Então você vê aí que o problema é muito complexo. O problema não é só o treinador, o problema também é o treinador. O treinador é fraco, o elenco é limitado. Seu Carlos Brasil, um amador no departamento de futebol, né, que fez contratações ridículas, e eu falei que devia cair o VP de Finanças, o senhor Adriano Mendes, o cara da austeridade, o cara da caneta, dos times de merda, o Carlos Brasil, que não tem competência como profissional de executivo ou para montar um elenco, e o Zé Ricardo. Esses três tinham que sair imediatamente, junto com essa gestão de gente safada. É isso que eu queria, esse posicionamento que eu queria das organizadas, não notinha querendo a saída do Zé Ricardo. Peçam a saída também do executivo Carlos Brasil, do VP de Finanças, o Adriano Mendes, e da gestão. Pede para sair todos, tanto o seu Jorge Salgado, Carlos Osório, pede para sair essa corja de bandido do nosso Vasco. E aí vocês vão ter o apoio total do torcedor, beleza? A gente sabe que o planejamento foi errado, existia um executivo de futebol no mercado com mais competência, o Vasco chegou a consultar ou especular o Eduardo Freeland, que subiu o Botafogo para a primeira divisão, acabou não conseguindo ou não trazendo o profissional, que foi para onde? Foi para o Bahia que é líder do campeonato aí brasileiro da Série B, conta com o executivo Eduardo Freeland. Você não sabia disso, né? Pois é, ele tá lá, é o executivo do Bahia e vai levar o Bahia para a primeira divisão. O Bahia dos que subiram aí, dos grandes na Série B, estava desacreditado depois do estadual. Com o Freeland aí as coisas estão caminhando. Estão caminhando. Outro executivo que estava livre no mercado era o Alexandre Matos, estava nos Estados Unidos, chegou a falar assim no Alexandre Matos. Até o Rodrigo Caetano, que está no Atlético Mineiro, que esperou também proposta do Vasco. Olha só como essa gestão parece que faz as coisas querendo mesmo um cenário de terra arrasada para vender o Vasco. Inclusive, o Alexandre Matos, que agora é CEO do Atlético Paranaense, levou para o Cruzeiro tanto o Edu, que tirou o Edu do Brusque, levou o Pedro Castro, levou o João Paulo, antes mesmo de entrar no Cruzeiro. E agora está no Atlético Paranaense, levou lá o Carille, é o novo técnico do Atlético Paranaense, e trouxe um jogador que criou uma polêmica do caramba, uma jovem promessa, revelação do Cruzeiro. O garoto chama Vitor Roque, e há uma polêmica onde o Alexandre Matos está chamando ali tanto o Ronaldo, a SAF do Cruzeiro, o Ronaldo, e o CEO lá, o Paulo André, o executivo do Cruzeiro, de amadores, né? E que faltou profissionalismo deles. Por quê? Porque esse Paulo Roque foi oferecido ao Atlético Paranaense pelo Ronaldo em uma ligação por 40 milhões de reais. Aí o Alexandre Matos foi consultar ali sobre o jogador, falar com o seu empresário, enfim, e viu que ele tinha uma multa muito mais em conta e que um time do Sul ou um time de São Paulo ia levar o jogador, e como o Ronaldo tinha oferecido ele 40 milhões, ele ligou pro Ronaldo para dizer, olha, 40 milhões não, tô levando ele por um valor muito menor, e aí acabou que o Atlético Paranaense levou o jogador, e agora o Cruzeiro tá tentando colocar o Alexandre Matos, o Atlético Paranaense na justiça, dizendo que rolou uma sacanagem. Eu vou deixar a explicação de toda essa celeuma e o executivo de futebol, o Alexandre Matos, detonando a SAF do Cruzeiro, dizendo que é muito amadorismo, falta de profissionalismo e que precisam aprender com o erro, porque erraram feio no trato com o jogador da base, que foi oferecido para eles. Para finalizar o vídeo, eu vou deixar aí o Alexandre Matos para você, desejando um ótimo dia. Não esquece de deixar o joinha, curtir o vídeo, compartilhar. Tamo junto, grande abraço, valeu pelo apoio e saudações vascaínas. Não à toa, ontem mesmo com tudo, emprestei 2 jogadores que o Cruzeiro tanto desejava, né? Assim como o próprio gol do Edu, né? Foi uma participação minha de forma voluntária o ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos. Samuel, eu vejo isso de forma amadora, inexperiente e falta de profissionalismo, que é o resultado que hoje o Vitor Roque não está no Cruzeiro. O Cruzeiro teve todas as oportunidades desde janeiro, quando o Vitor começou a aparecer de forma bem consistente no futebol profissional, de ter uma renovação contratual. O Cruzeiro não cuidou ou avaliou de forma errada
essa possibilidade e acarretou numa fragilidade do contrato. No dia de domingo, dia 10, eu recebi uma ligação do Ronaldo, que queria muito o jogador Jajá, Ronaldo e Paulo André. Ele me ligou e me disse: Alexandre, eu preciso que você me ajude no Jajá, porque o Jajá quer ir para o Bahia, o Bahia está em cima, o Bahia fez uma proposta primeiro para o Jajá. E eu disse a ele: Ronaldo, eu empresto para vocês como eu estou emprestando o Zé Ivaldo, mas eu não posso obrigar o Jajá a ir pro Cruzeiro. O Jajá tem que querer, alguém aí tem que convencer o Jajá a ir pro Cruzeiro. E ele imediatamente me disse o seguinte: Alexandre, então vamos fazer um negócio. Você já me falou bem do Vitor Roque no encontro que a gente teve em Madrid, dia 23 de março, o Ronaldo me convidou aí, o escritor dele em Madrid, e eu quero vender o Vitor Roque. Então, se você me pagar 40 milhões de reais e me emprestar o Jajá e o Zé Ivaldo, o jogador vai para o Atlético Paranaense. Eu disse a ele que iria analisar internamente com o meu presidente, o que fiz, liguei para o presidente Petralha, o presidente achou um valor um pouco alto, mas que poderíamos tentar alguma composição. O primeiro passo, ligar para saber se o jogador quer vir ao Atlético Paranaense, se o jogador quer sair do Cruzeiro. Foi o que fiz, liguei ao senhor André Cury, por volta de 11, 11h30 de domingo, dia 10, e disse a ele do interesse, e disse a ele que o Ronaldo falou comigo que venderia o jogador para o Atlético Paranaense por 40 milhões de reais. Naquele momento, naquele instante, o André Cury me disse: Alexandre, o jogador vai sair do Cruzeiro amanhã. O jogador vai para o Sul ou vai para São Paulo. Por uma questão de ética, não vou dizer os nomes dos dois clubes. E disse a ele: como? Ele falou: pagando a multa, que é de 24 milhões. Fato novo para mim. Fato novo para mim no domingo, 11 horas da manhã. Peguei o telefone, liguei para Petralha. O jogador, na verdade, foi uma multa de 24. Ligamos para o Ronaldo e Paulo André, uma ligação à tarde no domingo, eu, Ronaldo, Paulo André e Petralha, e disse a ele: Ronaldo, queremos o jogador, mas a multa é 24. Eu não posso pagar mais do que 24, porque a multa é 24. Internamente eu não consigo justificar pagar mais. O que eu posso fazer é te emprestar jogadores, como emprestamos o Jajá, emprestamos o Zé Ivaldo. Então, Samuel, o jogador, essa história que o jogador ia fazer um longo período no Cruzeiro, criar uma identidade, ser vendido por milhões, que tinha um planejamento de carreira, não é verdadeira, porque o próprio Cruzeiro procurou o Atlético Paranaense querendo vender o jogador, no domingo, 10 horas da manhã. Segundo, o fato de ter conhecimento, que está citado na nota, antecipado do contrato do jogador, é uma falta de verdade com a minha pessoa. Eu estava no ano passado em Boston, nos Estados Unidos. Você várias vezes conversou comigo. Não tive acesso a nenhum contrato do Cruzeiro. Pelo contrário, o que eu fiz foi tentar montar um elenco para o Cruzeiro. E o próprio Paulo André e Ronaldo Fenômeno já me agradeceram, principalmente pelo Edu, Pedro Castro, João Paulo. Inclusive, um parênteses, o Edu saiu do Brusque no pagamento da multa. O Cruzeiro pagou a multa do Edu pro Brusque. Aí pode, né? Aí tá tudo certo, né? Fomos lá e negociamos a multa. A multa era R$1 milhão, o Brusque tinha 60%. Depositamos R$600 mil para o Brusque. E o Edu hoje pertence ao Cruzeiro. Então, o que eu vejo disso tudo? Um amadorismo, uma falta de profissionalismo e, mais grave, em vez de concordar e aceitar que errou e aprender, porque tinha que aprender, tinha que fazer o direito de exercer a preferência anterior, não depois, como fizeram, não depois que o menino já saiu, como fizeram, né? Tem que aprender com isso, né? E preocupar com isso, porque hoje os clubes podem sim fazer o que foi feito aqui. Se não é o Atlético Paranaense, esse menino estava lá em Porto Alegre, eu escutei isso da boca do próprio jogador e do seu representante. Então, o Cruzeiro tem que aprender com isso e não justificar os seus erros acusando terceiros. Muito menos um profissional que dedicou a vida quando estava no Cruzeiro. E é isso que eu fiz o tempo todo, inclusive de forma voluntária, algumas vezes. Porque fiz isso no início de 2020 e fiz isso no final do ano passado.